Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 18 descreve a prisão de Jesus, seu interrogatório e os acontecimentos que conduzem ao julgamento diante das autoridades. O capítulo revela a firmeza de Cristo diante da oposição, a fragilidade humana nas negações de Pedro e o cumprimento do plano divino em meio à tensão e à injustiça. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 18 do livro de João da Bíblia. Jesus é preso. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. 2 horas, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunirá ali com os seus discípulos. 3 Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. 4 Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? 5 A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. 6 Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. 7 Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. 8 Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. 9 Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. 10 Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. 11 Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus é levado perante Anás. 12 Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no. 13 E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. 14 Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. 15 Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. 16 Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. 17 Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. 18 Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo João 18 marca o início da prisão, julgamento e caminho de Jesus até a crucificação. Aqui vemos o cumprimento do plano de Deus para a salvação. O capítulo pode ser entendido em 5 partes principais. Vou explicar de forma didática, sempre citando os versículos. Primeira parte. Jesus é preso no jardim, versículos 1-11. Versículo 1. Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron, havia um olival. Esse lugar é conhecido como Jardim do Getsêmani, onde Jesus costumava orar com os discípulos. Versículos 2-3. Judas levou soldados e guardas com tochas e armas. Significado:
Judas sabia exatamente onde encontrar Jesus, porque aquele era um lugar onde ele costumava ir. Isso mostra 1. A traição de Judas. 2. Que Jesus não foi pego de surpresa. Versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Jesus sabia que seria preso e morto, mas mesmo assim não fugiu. Isso mostra que ele se entregou voluntariamente. Versículo 5. Sou eu, disse Jesus. Em grego, a expressão usada é semelhante a eu sou, lembrando o nome de Deus revelado no Antigo Testamento. Versículo 6. Eles recuaram e caíram por terra. Isso mostra o poder e autoridade de Jesus, mesmo diante dos soldados. Versículo 8. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Jesus protege seus discípulos. Versículo 9. Não perdi nenhum dos que me deste. Cumprimento de palavras que Jesus havia dito anteriormente. Versículo 10. Pedro tenta defender Jesus e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O servo se chamava Malco. Versículo 11. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Significado: o cálice simboliza o sofrimento e a morte que Jesus deveria enfrentar. Ele aceita a vontade de Deus. Segunda parte. Jesus é levado para Anás, versículos 12 e 14. Jesus é preso e levado primeiro para Anás. Versículo 13. Anás era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Ele tinha grande influência religiosa. Versículo 14. Caifás tinha dito que seria melhor um homem morrer pelo povo. Sem perceber, Caifás estava profetizando que Jesus morreria para salvar muitos. Terceira parte. Pedro nega Jesus, versículos 15 e 18. Pedro segue Jesus de longe. Versículo 17. Uma serva pergunta: Você não é um dos discípulos dele? Pedro responde: Não sou. Aqui começa o cumprimento da profecia de Jesus de que Pedro o negaria. Versículo 18. Pedro estava aquecendo-se junto aos guardas. Isso mostra que ele estava misturado entre os que prenderam Jesus. Voltamos a ler. O supremo sacerdote interroga Jesus. 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. 20. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. 23. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas, se falei a verdade, por que me bateu? 24. Então, Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival. 27. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Jesus perante Pilatos. 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? 30. Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. 31. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. 32. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? 34. Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito?
35 Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? 36 Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. 37 Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. 38 Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. 39 Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? 40 Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Quarta parte. Jesus é interrogado pelos líderes religiosos. Versículos 19 e 27. O sumo sacerdote interroga Jesus sobre seus ensinamentos. Versículo 20. Eu falei abertamente ao mundo. Jesus nunca ensinou escondido. Tudo foi público. Versículo 22. Um guarda bate no rosto de Jesus. Isso mostra o início das humilhações que ele sofreria. Versículo 23. Jesus responde com calma: Se falei a verdade, por que me bateu? Ele não reage com violência. Pedro nega Jesus novamente. Versículo 25. Pedro nega pela segunda vez. Versículo 26. Um parente de Malco reconhece Pedro. Versículo 27. Pedro negou novamente, e o galo cantou. Isso cumpre exatamente o que Jesus havia dito. Quinta parte. Jesus diante de Pilatos, versículos 28 e 40. Agora Jesus é levado ao governador romano Pilatos. Somente Roma podia autorizar uma execução. Versículo 28. Os líderes judeus não entram no pretório para não se contaminarem antes da Páscoa. Isso mostra uma grande hipocrisia. Preocupados com pureza religiosa. 2 Mas planejando matar um inocente. Versículo 29. Pilatos pergunta: Que acusação vocês têm contra este homem? Versículo 33. Pilatos pergunta a Jesus: Você é o rei dos judeus? Essa era a acusação política contra Jesus. Versículo 36. Jesus responde algo muito importante: O meu reino não é deste mundo. Significado: o reino de Jesus não é político ou militar. É um reino espiritual. Versículo 37. Para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. A missão de Jesus era revelar a verdade de Deus. Versículo 38. Pilatos pergunta: Que é a verdade? Essa é uma das perguntas mais famosas da história. Pilatos declara Jesus inocente. Versículo 38. Não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos não encontra culpa em Jesus. A escolha entre Jesus e Barrabás. Versículo 39. Era costume libertar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos oferece libertar Jesus. Versículo 40. A multidão escolhe Barrabás. Barrabás era um bandido. Significado espiritual. Aqui aparece uma forte simbologia. 1 O inocente, Jesus, é condenado. 2 O culpado, Barrabás, é libertado. Isso representa o que acontece espiritualmente. Jesus morre no lugar dos pecadores. Mensagem principal de João 18. O capítulo mostra que, primeiro, Jesus se entrega voluntariamente. Versículos 4 e 11. Ele sabia o que aconteceria. Segundo, a fraqueza humana aparece. Versículos 15 e 27. Pedro nega Jesus por medo. Terceiro, a injustiça contra Jesus. Versículos 28 e 38. Mesmo inocente, ele é julgado. Quarto,
o inocente toma o lugar do culpado. Versículos 39 e 40. Barrabás é solto e Jesus é condenado. Resumo simples do capítulo. João 18 mostra: 1. A traição de Judas. 2. A prisão de Jesus. 3. A negação de Pedro. 4. O julgamento diante de Pilatos. 5. A escolha de Barrabás em vez de Jesus. Vou explicar o Evangelho de João capítulo 18 de forma didática, por partes, incluindo os versículos correspondentes e também ligações com o Antigo Testamento. Esse capítulo mostra o início da prisão e do julgamento de Jesus antes da crucificação. Primeiro, a prisão de Jesus no jardim, versículos 1-11. Jesus atravessa o vale do Cedron e entra em um jardim, olival. Esse lugar é conhecido como Getsêmani, mencionado em outros evangelhos. Judas chega com soldados, guardas do templo e líderes religiosos para prender Jesus. Significado: Jesus não está se escondendo. Ele vai ao lugar onde costuma orar, mostrando que aceita voluntariamente o que irá acontecer. Ligação com o Antigo Testamento. Esse evento cumpre profecia sobre o Messias sendo traído. Livro dos Salmos 41:9. Até o meu amigo íntimo levantou contra mim o calcanhar. Judas, que era discípulo, cumpre esse tipo de traição profetizada. Versículos 4-6. Jesus pergunta: a quem vocês procuram? Eles respondem: Jesus de Nazaré. Jesus responde: sou eu. Quando ele diz isso, os soldados recuam e caem por terra. Significado: aqui aparece algo muito importante. Jesus usa uma expressão ligada ao nome divino Eu Sou. Ligação direta com Livro do Êxodo 3:14. Deus diz a Moisés: Eu sou o que sou. João mostra que Jesus possui autoridade divina, tanto que os soldados caem ao chão. Versículos 7-9. Jesus pede que deixem os discípulos irem embora. Isso cumpre uma palavra que ele mesmo havia dito. Significado: Jesus protege seus discípulos. Ele mostra que está entregando a própria vida, não sendo vencido à força. Versículos 10-11. Pedro tenta defender Jesus e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Jesus diz: guarde a espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Significado: beber o cálice significa sofrer o julgamento e o sofrimento determinado por Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Livro de Isaías 53. Profecia sobre o servo sofredor, que sofreria pelos pecados do povo. Segundo, Jesus diante de Anás e Caifás, versículos 12 e 14. Versículos 12 e 13. Jesus é preso e levado primeiro a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Significado: esse julgamento era irregular, pois primeiro levaram Jesus para um interrogatório informal. Versículo 14. Caifás já tinha dito antes: convém que um homem morra pelo povo. Isso aparece também em João 11:50. Significado: mesmo sem perceber totalmente, Caifás profetizou que Jesus morreria em favor do povo. Isso aponta para o papel de Jesus como sacrifício pelos pecados. Ligação com o Antigo Testamento. Livro de Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Terceiro, Pedro nega Jesus, versículos 15 e 18. Pedro segue Jesus de longe. Uma serva pergunta se ele é discípulo de Jesus. Pedro responde: não sou. Significado: Pedro demonstra medo. Mesmo sendo um dos discípulos mais corajosos, ele falha. Isso mostra uma verdade importante da Bíblia. O ser humano é fraco, mesmo quando ama a Deus. Quarto, o interrogatório de Jesus, versículos 19 e 24. O sumo sacerdote pergunta sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus responde, versículo 20. Eu falei abertamente ao mundo, nada disse em segredo. Significado: Jesus afirma que 1. Seus ensinamentos foram públicos. 2. Ele não conspirou contra o povo. Quando um guarda bate em Jesus, ele responde calmamente. Versículo 23. Se falei mal, prove. Mas se falei bem,
por que me bate? Significado: Jesus demonstra justiça e coragem, mesmo sendo tratado injustamente. Quinto, Pedro nega Jesus novamente, versículos 25 e 27. Pedro é questionado novamente. Ele nega mais 2 vezes. Então o galo canta. Significado: isso cumpre a palavra de Jesus dita antes, Evangelho de João 13:38. Jesus havia profetizado: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso mostra que Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Sexto, Jesus diante de Pilatos, versículos 28 e 32. Jesus é levado ao governador romano Pilatos. Os líderes judeus não entram no pretório para não se contaminarem antes da Páscoa. Significado: existe aqui uma grande ironia. Eles se preocupam com pureza religiosa, mas estão condenando um inocente à morte. Versículo 31. Os judeus dizem: não temos autoridade para executar ninguém. Isso mostra que somente Roma podia aplicar a pena de morte. Versículo 32. Isso cumpre a palavra de Jesus sobre como morreria. A crucificação era um método romano. Jesus havia dito isso antes. Evangelho de João 12, 32, 33. Sétimo, Jesus fala sobre seu reino. Versículos 33, 38. Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus responde, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Significado: Jesus explica que seu reino 1. Não é político. 2. Não é militar. 3. É espiritual. Seu reino é o reino de Deus. Versículo 37. Jesus diz: eu vim ao mundo para testemunhar da verdade. Significado: Jesus veio revelar 1. A verdade sobre Deus. 2. A verdade sobre o pecado. 3. A verdade sobre a salvação. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Isso mostra o ceticismo do poder humano diante da verdade divina. Oitavo, Barrabás é escolhido, versículos 39 e 40. Pilatos oferece libertar Jesus. Mas a multidão pede: solte Barrabás. Barrabás era um criminoso. Significado profundo: aqui aparece um grande simbolismo do Evangelho. Um culpado é libertado. 2. E o inocente é condenado. Isso representa o que Jesus faz por toda a humanidade. Ele morre no lugar dos pecadores. Ligação com o Antigo Testamento. No sistema de sacrifícios, livro de Levítico 16. Um animal era sacrificado no lugar do povo. Jesus cumpre esse simbolismo. Mensagem principal de João 18. Este capítulo mostra 4 verdades centrais. Primeira, Jesus se entrega voluntariamente. Ele não é capturado por fraqueza. Ele aceita a missão dada por Deus. Segunda, Jesus cumpre as profecias. Os eventos cumprem várias profecias do Antigo Testamento, especialmente em Isaías e Salmos. Terceira, a fraqueza humana. Pedro nega Jesus, mostrando que até os discípulos falham. Quarta, a substituição. Barrabás é libertado enquanto Jesus é condenado. Isso simboliza Jesus morrendo no lugar dos pecadores. Resumo simples. João 18 mostra 1. A prisão de Jesus. 2. O início do julgamento. 3. A negação de Pedro. 4. O encontro com Pilatos. 5. E a escolha de Barrabás. Tudo aponta para o momento em que Jesus dará sua vida para salvar a humanidade. Tudo isso prepara o caminho para a crucificação no capítulo 19. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!